Fala pessoal, aqui é o Lucas, sim, mais um. Vou aproveitar esse ritmo de embalo, vou reagir a outro vídeo aqui. Eita porra! Por sinal é de um cara que eu curto muito, vejo bastante os vídeos dele. Esse vídeo em questão eu não tinha visto, né? Deixei pra ver agora, em primeira mão, que é Shikamaru Nara, o maior problema de Naruto. Só que no meu título eu vou colocar Shikamaru Nara, a solução, a maior solução de Naruto. E eu não vi o vídeo, mas espero que ele fale algo assim que eu consiga casar o porquê eu acho isso. Se ele tá falando que é o maior problema, no mínimo deve ser porque ele é muito astuto, muito inteligente, então deve dar um... Enfim, não vi ainda o vídeo, vamos ver junto. E eu dou uns pontos se precisar, né? O canal é Daniel Moraes. Esse cara faz um vídeo muito bom. Gosto bastante dos vídeos dele. Tá? Esse específico e mais alguns outros eu não vi ainda. Deixei lá guardadinho pra mim poder reagir. Tá? Então vou começar com o Shikamaru, que é meu top 3 personagens favoritos de Naruto, tá? Top 3. Vamos lá. O Shikamaru é de longe um dos personagens mais populares de Naruto, alguém que é descrito como um gênio absurdo, com um QI de mais de 200 pontos de acordo com Asuma, o que coloca ele ali na nata da nata, um dos personagens mais inteligentes da obra. Ele também é um dos poucos personagens secundários que teve um arco de desenvolvimento próprio, que pra mim é um dos melhores da obra inteira inclusive, algo que ironicamente nem a Sakura, que faz parte do trio principal, teve. Mas também é exatamente por isso que ele é o exemplo perfeito do maior problema de Naruto, que é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, mas pra você entender isso é muito importante que você veja o vídeo até o final. Veja todos os pontos para depois tomar sua decisão. Daí você comenta à vontade se concorda ou não com os argumentos apresentados. Fechou? Então bora. Desde a apresentação do personagem, ele já é colocado como um dos melhores, se não o melhor amigo do Naruto, o que provavelmente já conta uns pontinhos pros fãs, já que isso é bastante raro na obra. Mas o interessante disso é que, assim como todas as crianças da sua época, ele também foi ensinado pelos adultos a não ter contato com o Naruto, justamente por conta de toda aquela treta de raposa. Meu Deus. De novo. Justamente por toda aquela treta de raposa de 9 caudas e criança demônio. Mesmo assim, ele tocou foda-se e foi lá brincar com ele, o que mostra como desde cedo o personagem já tinha como característica o pensamento crítico, ou de um jeito mais claro, ele pensava por si mesmo, sem formar sua... Aqui eu, assim, vou discordar um pouco, não sei o que ele vai falar mais pra frente, mas o pai do Shikamaru nunca falou nada pra ele em relação a ele falar ou não com o Naruto, tá? O pai do Shikamaru, o pai do Choji também, apesar do pai do Choji, tipo, já ter, né, pelas coisas que eu lembro, assim, que eu vi, só pede pra ele não manter contato ou não ficar próximo. E já o pai do Shikamaru, tipo, não fala nada pra ele. Tipo, falar, se tá de boa pra vocês, tá tranquilo, tá legal, vai, entendeu? Então assim, o pai do Shikamaru pra mim é um dos, se não o melhor pai de Naruto, assim. Um dos melhores pais que tem no mundo, no universo de Naruto. Por isso que pra mim Shikamaru é meu top 3. Opinião a partir do que os outros falavam, o que não fazia dele exatamente uma criança rebelde ou desobediente. Pelo contrário, ele sempre se deu muito bem com seu pai, o Shikaku, que passava boa parte do seu tempo livre jogando shogi com o filho. Isso quando ele não tava lá observando as nuvens de boa. E essa aqui é mais uma das características importantes, se não a mais... Então, aí o pai de Shikamaru ou tava jogando, tipo, pra gente aqui seria xadrez, ou estaria jogando xadrez, ou estaria em casa, ou estaria no bar bebendo. Ou não, desses três. O bom do Shikamaru é que ele tem um senso crítico, E o que falta nas pessoas, acho que por isso que eu sempre gostei muito dele, porque ele sempre foi aquela pessoa que, tipo, viu além, né, viu a mais, né, não fica fixado só no que os olhos dele estão vendo ali, ele busca mais. Entendeu? Acho que por isso que ele é muito foda. O mais importante do personagem quando ele é novo. No início da história ele não tem uma grande motivação ou um sonho,
como o Naruto, que queria ser Hokage, o Neji, que queria mudar o próprio clã, ou o Sasuke, que queria vingança. Isso porque, assim como a Sakura, ele não tinha grandes problemas ou traumas pra lidar. Ele vinha de um bom clã, seus familiares eram respeitados, seus pais estavam vivos e eram presentes, e ele nunca sofreu discriminação ou preconceito de ninguém. Ou seja, a vida do moleque era de boa, tranquila. E acredite, isso aqui é muito importante. Essa tranquilidade, somada à sua inteligência, fez ele ter desde cedo uma visão bem clara da vida, valorizando a paz e a simplicidade acima de tudo, o que acabou tornando ele uma pessoa que evitava ao máximo conflitos desnecessários. O que, por um lado, é ótimo, com certeza, mas por outro pode ser visto como falta de interesse ou motivação, como fica até bastante explícito no exame Chunin, quando ele literalmente fingiu estar dormindo durante o ataque do Orochimaru a Konoha. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Tudo por uma lógica até que bastante simples. Eu sou só um genin, sem nenhuma chance de vitória real contra esse inimigo super forte, e a vida tá cheia de jonins muito mais fortes e experientes que eu. Então não tem por que eu me colocar em risco pra salvar ninguém, eu vou ficar bem melhor aqui de boa no meu canto. Claro que quando todos os líderes descobrem essa atitude, ele é visto como preguiçoso e irresponsável, já que tecnicamente o papel de todo ninja é proteger a vila com a própria vida se necessário. E todo esse início, tanto do vídeo quanto da história do personagem em si, serve justamente pra dar base pro arco de desenvolvimento dele, que, como eu disse antes, é um dos melhores na minha opinião, já que o ponto central desse desenvolvimento é justamente a sua tentativa constante de evitar qualquer tipo de responsabilidade que exija esforço físico ou emocional. É por isso, inclusive, que ele sempre tenta passar desapercebido, ficar na média ali de boa, pra ninguém dar muita atenção pra ele, o que acaba não dando tão certo, já que ele é o único promovido a Chunin durante o exame. E talvez nesse ponto da história você esteja se perguntando, tá, mas por que ele foi promovido se ele perdeu pra Temari? Primeiro, porque a aprovação não dependia da vitória em si, e segundo, porque ele foi o único que usou a inteligência e a estratégia para resolver os problemas, ao contrário de todos os outros candidatos que se focaram quase totalmente na força bruta. Ou seja, ele... Aqui, ó. Aqui eu falo. Naruto ganhou do Neji por protagonismo puro. Pra mim é a mesma coisa de quando o Ichigo do Bleach ganhou do Zaraki. Protagonismo. Ah, mas ele não é só Shinigami. Ah, mas... Protagonismo. Aceite, você aí, aceite. Protagonismo. Tá? Naruto ganhou por protagonismo puro. A luta do Shikamaru, todas as vezes que o Shikamaru entrava, ou que ele lutava, ou tinha alguma participação, eu ficava pensando, o que ele vai fazer? É o tipo de cara que quando ele aparecia, você pensava, o que ele vai fazer agora? Ele só tem um jutsu e o jutsu dele é simples. Como que ele vai fazer esse jutsu funcionar? Então assim, mano... foda. Cumpriu o critério que era demonstrar grandes habilidades nos testes, o que ele sem dúvida fez. Até porque ele perdeu a luta depois de ter desistido, por perceber que ia dar trabalho demais e não ia valer a pena, já que ele realmente conseguiu prender a Temari no seu jutsu de possessão das sombras. O problema é que se tornar um Chunin nunca foi algo importante pra ele. Na verdade, nem ser um ninja era importante pra ele. Ai, ai. Tudo que eu queria era ser apenas um shinobi comum, levar uma vida comum, me casar com uma garota comum e passar o resto dos meus dias jogando shogi. O que já começa a mudar pouco tempo depois, quando ele tem que liderar uma equipe para resgatar o Sasuke. Uma missão que acaba marcando o personagem profundamente, tanto por ser a sua primeira experiência real como um líder, quanto pelo resultado desastroso, em que mesmo eles tendo vencido as lutas, o seu time quase morreu durante a missão. E é aqui que o pai dele dá aquela lição de moral que fez ele repensar completamente o seu jeito de agir. Essa experiência fez ele passar a se cobrar muito mais, entendendo que liderar realmente é um fardo, algo que traz muitas responsabilidades, mas que alguém precisava fazer. Nesse momento, um Shikamaru completamente diferente nasceu, um bem mais comprometido e maduro. Um processo que obviamente não para por aqui, tendo um destaque ainda maior no arco da morte do Asuma e da vingança do Shikamaru contra o Hidan e o Kakuzu. Essa aqui com certeza é a melhor luta do personagem de longe, onde ele demonstra extrema inteligência e estratégia, mas também importante para mostrar o vínculo dele com o seu mestre, que era uma das pessoas mais próximas que ele tinha como ninja. O Asuma era pro Shikamaru tipo o Iruka pro Naruto. É alguém que ensina, protege, inspira. É como uma figura paterna mesmo não sendo o pai biológico. E por isso essa luta é tão boa. Com a ajuda do Kakashi, que também é outro ninja absurdamente inteligente e versátil, ele não só consegue derrotar um cara que tinha um fucking 5 corações e controla 5 naturezas de chakra, como também um maluco que era literalmente mortal. Pessoas que eram claramente muito mais fortes que ele. E por isso ele usa a mesma estratégia que usou em Exame Chunin, a inteligência.
inteligência e não a força bruta. Claro que, na luta, tanto o Kakashi quanto os outros membros da equipe foram essenciais, mas a estratégia em si, a capacidade de entender a fraqueza dos oponentes vem justamente do Shikamaru, que não só foi capaz de entender como os poderes deles funcionavam, mas também usou o ritual do Hidan para causar dano no Kakuzu, facilitando em muito o trabalho do Naruto para conseguir finalizar ele. E tudo isso faz sentido porque as duas lutas são um palco para o personagem mostrar suas reais habilidades, tanto que até os Jonins presentes escolheram seguir os seus comandos e os seus planos, o que acabou sendo uma escolha certeira, principalmente contra o Hidan, já que ele consegue enganar o Akatsuki e levar ele para uma floresta que ele já tinha preparado antes da batalha, deixando tudo cheio de papel bomba para todo lado. E até fingindo que tinha sido pego no seu ritual, tudo como parte do seu plano para fazer o dano que ele deveria ter sofrido ser repassado diretamente para o próprio Hidan, já que o ritual precisava de uma amostra de sangue da vítima para ser ativado, e eles tiraram o sangue do Kakuzu sem ele saber, para fazer o Hidan achar que era o sangue do Shikamaru. Ou seja, ele pode até não ser forte o bastante para vencer num X1 direto, mas com certeza consegue usar sua inteligência para virar a força do seu oponente contra ele mesmo. E o melhor é ver que além disso, eles já tinham bolado um plano contra o próprio Hidan, explodindo ele completamente, para em seguida prender os pedaços de uma cratera que ele já tinha preparado para isso. Ou seja, até um cara que teoricamente não pode ser morto pode ser derrotado se tiver a estratégia certa, e no caso o Shikamaru é o cara perfeito para isso. Todo esse trecho foi executado de uma forma perfeita. Essa aqui provavelmente é a melhor vingança de Naruto. É difícil pensar em algo que supere essa cena. E o melhor de tudo é... Pô, realmente, sim, de vingança é melhor. E também pra mim uma das melhores duplas da Akatsuki, disparada assim. Eu lembro que eu esperava, assim, eu saía da escola, eu ia correndo pra casa pra trocar de roupa, deixar minha bolsa e ir pra Lan House assistir. Só pra assistir a luta do Hidan e Kakuzu. Melhores membros da Akatsuki, assim, perfeito, perfeito. E ali pra mim foi a segunda vez que o Shikamaru amadureceu de novo. A primeira foi na primeira missão dele como Chunin, e depois que o Azuma morreu, que aí ele teve um choque de realidade. Ali pra mim foi outro ponto de amadurecimento muito grande. E o terceiro talvez seria ali durante a Guerra Ninja, né? Não sei. É que esse arco em si simbolizou o crescimento e o amadurecimento do personagem durante a obra, a ponto de, a partir daqui, ele ser reconhecido como um dos maiores estrategistas de Konoha. Exatamente o papel que ele desempenha na Quarta Grande Guerra Ninja, o que é essencial para a Aliança Shinobi contra o Madara e o Zedo Tensei revividos. Tudo isso enquanto ele precisa lidar com mais uma perda absurda. Se antes ele perdeu o seu principal mestre e mentor, ele agora perdia a outra pessoa que também tinha esse papel, o Shikaku, que se sacrifica para ajudar a Aliança Shinobi a derrotar a Jubi, dando mais um exemplo pro filho de como ser responsável até o último segundo, algo que ele claramente aprendeu a ponto de tentar repetir esse comportamento no exato momento em que seu pai tinha acabado de morrer. Shikamaru, 今は戦争中だ。余計な言葉はいらねえ。親父の言った通りにやるだけだ。 Agora, se isso é saudável ou não, isso já é conversa para outro vídeo. O ponto é que ele realmente absorveu essa mentalidade do pai dele, essa vontade do fogo. E isso é muito interessante de se ver, já que faz ele se consolidar ainda mais, a ponto de se tornar o braço direito do Naruto como Hokage. E até, no fim das contas, ele mesmo se tornar o Hokage por conta da suposta morte do Naruto em Boruto. Ou seja, para alguém que não queria responsabilidades, ele acabou assumindo a maior responsabilidade possível em Konoha. Cara, é sério, pouquíssimos personagens em Naruto têm esse nível de desenvolvimento. Isso sem falar que o Shikamaru é muito carismático, então eu entendo perfeitamente quem tem ele como personagem favorito. A grande questão é que dá pra contar nos dedos os outros personagens que têm esse nível de desenvolvimento. A quantidade de personagens em Naruto que são simplesmente esquecidos completamente é absurda. Rock Lee, Temari, Hinata, Ino, Sakura, Choji, Kiba, Shino, Tenten, a lista é gigantesca. Isso sem... Não, mas Rock Lee, fala aí, quem tem mais views em luta? Rock Lee versus Gaara, Linkin Park. Cara, acho que faz mais de 12 anos esse vídeo. Até hoje, mano, não tem como. Falar dos personagens que são apresentados, todo mundo gosta, quer saber mais, mas a gente acaba sem saber praticamente nada sobre eles. O Canino Branco, Minato, Hashirama, Madara, Shisui. E sim, eu sei que tem alguns flashbacks que contam um pouco do passado e vida deles, mas, por exemplo, é dito que o Canino Branco era tão poderoso quanto os Sanins lendários, chegando ao ponto de ele ser elogiado até pelo próprio Minato, um dos maiores gênios da história de Konoha. Mesmo assim, a gente não vê um feito sequer dele. Ou no caso do Minato mesmo, a gente vê ele na guerra, tocando terror em todo
todo mundo, inclusive quase derrotando o Raikage, só não fazendo isso por conta do Killer Bee ter impedido. Mas mesmo assim a gente não vê quase nada dos seus feitos em batalha, o seu relacionamento com a Kushina se desenvolvendo, ou a amizade com o Jiraiya. E sim, eu tô ligado que tem um one shot que conta mais da história dele, mas isso só existiu porque os fãs reclamaram muito, o que só acaba reforçando o meu argumento. Hashirama e Madara, por mais que a gente tenha até que bastante coisa da infância deles, a vida adulta deles, onde um monte de coisa importante aconteceu pra Konoha, a gente não faz nem ideia de como aconteceu. Por exemplo, como Hashirama morreu? De doença? De velhice? Em batalha? Se ele morreu velho, por que ele voltou jovem no Edo Tensei? E se foi de doença? Que doença foi essa? E se foi em batalha? Fica pior ainda. Quem foi o miserável capaz de matar o Deus Shinobi? Entende? É isso que mata os personagens, a falta de informação, de desenvolvimento. O Shizui tem um hype absurdo. O cara tem o genjutsu mais poderoso que já existiu e mesmo assim a gente não vê ele fazendo nada além de perder o olho pro Danzo. O olho, mano. Como que um cara consegue roubar o olho do outro, sendo que o cara é um shinobi super foda, tipo, what the fuck? E o pior, depois disso, ele simplesmente dá o outro olho pro Itachi e se joga no rio, acabou. É tanto potencial desperdiçado que bate até uma tristeza, na moral. Isso, pra mim, é de longe o pior problema da obra. Não são os fillers, os furos de roteiro ou o discurso no jutsu, mas sim a falta de desenvolvimento. Mano, Naruto tem no total quase 300 episódios fillers. E de novo, o problema não são os fillers existirem em si, mas sim eles estarem ali sem que exista o desenvolvimento desses caras. Só pra vocês terem uma ideia e entender melhor meu argumento. O arco de vingança do Shikamaru, mais o arco dele no Exame Chunin e na guerra, tudo junto não dá nem 20 episódios. Se você pegar cada um desses 14 personagens que eu citei e der 20 episódios pra cada um, vai dar 280 episódios, menos que o número de fillers. Tá entendendo o nível do problema? Mas por que eu escolhi justamente o Shikamaru pra exemplificar tudo isso? Justamente porque ele é, dos personagens secundários, o que tem o melhor desenvolvimento de todos. Pra provar que pra alguém ser bem desenvolvido, ele não precisa ser o protagonista ou tá ali no grupo principal, ele pode ser só um coadjuvante. Praticamente toda a trajetória do Shikamaru é bem feita, pra não dizer perfeita. O personagem consegue evoluir nos poderes, nas habilidades, na inteligência, emocionalmente também. Ele tem feitos, um relacionamento interessante, é carismático, importante pra obra e no geral é muito bem usado. A ponto de algumas pessoas dizerem até que ele era pra ser o melhor amigo do Naruto, e não o Sasuke. O que eu sinceramente preciso concordar. Por mais que eu sei que o Sasuke é importante, ele representa pro Naruto a sua vontade do fogo, o seu sonho de ser Hokage, cara, ainda assim, o Shikamaru é quem devia estar ali. Foi ele quem esteve ao lado do Naruto quando ele mais precisou, que ajudou ele em todas as ocasiões possíveis. E mesmo com esse detalhe, com esse defeito, se é que a gente pode chamar de defeito, se todos os personagens que eu citei tivessem esse mesmo nível de desenvolvimento que o Shikamaru teve, mano, Naruto seria o melhor anime da história, sem discussão. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem. Então, talvez o Shikamaru realmente seja o problema. Numa obra onde quase nenhum personagem secundário é desenvolvido, ele acaba ficando deslocado. Inclusive, me diz aí, qual desses personagens você queria saber mais da história? Ver talvez um anime só pra ele? Comenta aí embaixo. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu entendi o porquê que o Shikamaru Nara é o maior problema de Naruto. Porque ele foi muito bem desenvolvido e tem muitos outros personagens que poderiam sim ser desenvolvidos e não foi. Todos os personagens que ele citou, obviamente. E realmente o grande problema de Naruto é os fillers. Ele cita como não sendo o maior, porque se esses fillers fossem muito bem aproveitados com esses personagens, seria bem melhor, né? O que não foi o caso, então deixa eu muito puto. E assim, melhores personagens de Naruto pra mim, gosto muito do Itachi, mas assim, já foi minha fase de adolescente rebelde. Cara, Killer Bee, o Shikamaru e Tobirama, assim, estão no auge. Aí vem alguns outros. Por quê? Ó, Killer Bee é aquele cara que sou zoeiro, sou brincalhão, mas assim, eu te mato. Tobirama, não precisa nem falar nada. Shikamaru, ele é decisivo. Ele é um cara decisivo. É um cara que faz diferença em qualquer squad que vai pra missão, o cara é decisivo. Então, assim, são três pessoas completamente diferentes se você for parar pra pensar, mas são muito bons personagens. Claro que o Shikamaru, entre todos os três, é muito mais desenvolvido do que os outros. Tem muito mais... A presença, não. Aparece mais, né? Killer Bee, eu gosto bastante dele. E o Tobirama nem se fala, né? Então, gostei do vídeo, entendi o motivo. Mas pra mim, sem o Shikamaru na obra, não vejo uma outra pessoa pra fazer esse papel. Teria que ser alguém, sim, muito inteligente. E alguém que... porra, podemos dizer até que tipo meio que bate de frente com as coisas. Sabe? Então, eu não vejo outra pessoa. E tipo, o Sasuke, porra... fode, né?